Oi, seja mais uma vez bem-vindo a esse vídeo. Essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. O microfone que eu peguei emprestado descarregou. Todos os dois microfones que vieram. O meu celular descarregou e o armazenamento dele tá cheio, então eu não sei o quanto que ele vai aguentar aqui de informação, mas vamos lá até onde der. Porque eu já excluí um monte de coisas e eu simplesmente não sei o que eu faço mais. É o seguinte, eu venho aqui trazer, talvez seja um tema curto, mas estou com muita alegria no meu coração. Eu sinto que mais um dia a esperança me visitou, mais um dia eu fui surpreendida pelo amor. E sinto alegremente de compartilhar Semana passada eu criei uma postagem muito desafiadora, porque eu fui bem vulnerável nessa postagem e eu senti que eu precisava fazer a postagem, mas não estava me sentindo totalmente bem. Na verdade, eu estava zero bem para fazer essa postagem, mas senti de fazer a postagem. E era uma postagem que falava sobre o meu progresso e estrada no autoconhecimento, como tudo começou, que foi algo que eu me deparei e eu pensei, não, eu preciso documentar isso, sabe? E eu fiquei assim, cara, loucura, como tudo tava atrelado a querer uma vida melhor, como tudo começou assim, com querer uma vida melhor e ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente, experimentar um estágio de vida diferente daquele que eu aprendi. Por muito tempo eu tava ali no cortisol altíssimo, recentemente descobri que tenho dermatite atópica e vem se apresentando algumas crises emocionais nesse sentido, devido ao nível de estresse, né, e tal. E eu percebi pela primeira vez, quando eu fiz essa postagem, que isso foi um aprendizado de uma vida inteira. Um sistema nervoso realmente viciado no hormônio do cortisol. E descobri um monte de coisa, que eu simplesmente era workaholic, e que tudo que eu buscava e busco com o autoconhecimento é uma vida onde isso pode ser regulado. No fundo, esse é o meu maior objetivo, um sistema nervoso regulado. E é muito interessante porque todos os desafios que eu enfrento atualmente são relacionados a isso. E a vida vai te apresentar desafios de acordo com o pedido que você fez, né? A vida vai te apresentar desafios de acordo com o pedido que você fez. Então, se eu pedir um cortisol, não, pelo amor de Deus, se eu pedir uma vida mais leve, a vida me apresentou mais momentos em que eu estava no meu pico do estresse, para que eu aprendesse outros caminhos. Foi exatamente isso que aconteceu. E talvez seja a parte que a gente menos compreende, porque essa é a linguagem do nosso inconsciente. É a linguagem que a vida tem, que o universo tem, né? A linguagem da vida não é, você pediu por mais amor, então vamos aqui te dar mais amor. Essa não é a linguagem da vida. A linguagem da vida é te trazer mais situações desafiadoras para que você crie exatamente aquilo que você queria. E que haja pressão no campo suficiente, que aquela dor seja tão grande a ponto de você forçar e gestar aquela vida. Que você geste e, de fato, faça o parto daquela vida que você tanto busca. Que coisa incrível. Que coisa e mecânica incrível que é a vida.
E aí esses dias eu tava notando que pela questão de ter a ferida da rejeição, muitos aspectos relacionados a isso eu tenho. Então, quando eu fiz a postagem, eu não olhei nada do Instagram. No outro dia eu tava vendo assim as notificações de curtida e eu não queria ver nada no Instagram, mas ao mesmo tempo uma parte minha queria que as pessoas comentassem, queria que as pessoas se importassem. E eu assim, na minha cabeça eu tava assim, eu não acredito que eu fui tão vulnerável e eu não recebi nada em troca, né? Cara, essa informação foi puta surreal pra mim. Foi puta surreal pra mim, porque quando eu percebi que esse padrão é o padrão que eu tenho em todas as minhas relações, de me mostrar ali vulnerável e esperar que a pessoa ela tenha preparo de me receber e de me dar algo em troca, eu olhei assim e eu disse, caraca, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Deus é realmente incrível. Que eu observei esse padrão em uma coisa simples que é uma postagem no Instagram. Olha que loucura! E eu sustentei o desconforto. Não xinguei ninguém, não fiz nenhum drama, o que já é muito pró quem tem uma ferida da rejeição. Mas eu me regulei. E depois veio essa iluminação de que esse é o padrão que eu tenho nas relações. E aquilo que eu tanto busco não está vindo, aquilo que eu tanto busco não está vindo porque não é o outro que tem que me dar, né? Sou eu que tenho que me dar. E aí, enquanto eu estava hoje super feliz por ter cumprido algumas questões pessoais, queria muito gravar vídeo pro Instagram da minha empresa. E consegui fazer isso, não foi fácil, mas eu consegui. Algumas pessoas viram a postagem e comentaram. E eu assim, gente, what is happening? Porque, assim, postagem de feed o Instagram come e a pessoa ninguém mais vê, né? E aí eu fiquei, caraca, que incrível, véi. Mas sabe o mais importante? É que eu tô aprendendo a linguagem da vida. E quando a gente aprende a linguagem da vida, a gente consegue traduzir as nossas situações sem precisar pessoalizar, sem precisar se vitimizar. E esse era um padrão que eu tinha muito. O padrão de se colocar como eu não merecia isso, por que isso está acontecendo comigo? Eu pedi por outra coisa, eu tenho um coração tão puro que desejo outra coisa, e por que essa coisa não vem? E eu sei que é extremamente difícil traduzir a linguagem da vida. E foi tão difícil para mim a ponto de que essa tradução eu vim fazer 2 semanas depois que eu fiz a postagem. Mas o que eu acho mais importante? Que eu venci todas as tentações que eu tive. Pessoas pessoalmente chegaram em mim e falaram: eu vi sua postagem, ou então mencionaram. Nossa Senhora. Ou então mencionaram: vi sua postagem e tal. E eu percebi que nem todo mundo tem um preparo para lidar com aquilo. E de fato essa foi a lição. Nem todo mundo tem um preparo. E não é todo mundo que precisa ter, sabe? Porque quem tem que abraçar você é você mesmo. Essa é uma lição extremamente difícil para mim. Mas estou aprendendo. Quais são as suas percepções sobre isso? Quais mensagens da vida você consegue linkar que a mesma coisa aconteceu em outros cenários e você assim dá um oh my god. É muito doido isso, né?
isso, existe esperança. Esperança. E aquilo que a gente busca já está vindo até nós. E que a gente possa abrir o coração para enxergar a partir da linguagem da vida e aceitar, sem a névoa do que a gente gostaria que as coisas fossem, de como gostaríamos que a vida se apresentasse. É isso. Entendeu? É incrível. É incrível. Estou muito contente. Até a próxima.